Boa tarde, queridos irmãos e amigos, graça e paz. Então hoje, sexta-feira, estamos terminando esta semana onde, durante toda a semana, falamos a respeito da família, o maior projeto de Deus para o homem na terra. Durante essa semana vimos algumas coisas importantes, vimos que a família é uma instituição criada por Deus. E a família foi criada para o louvor da glória de Deus. A sua família precisa refletir a glória de Deus na terra. Vimos também os desafios. Falar em família, hoje no século XXI, pós-modernidade, é um grande desafio, mas tem como viver uma família segundo o coração de Deus. Falamos de Noé, que é chamado amigo de Deus, um homem que salvou toda a sua família em uma época muito difícil, Então, e falamos a respeito do cuidado, cuide bem da sua família. Noé salvou toda a sua família. Não deixe, não esmoreça enquanto você não se esforçar, colocando toda a sua família aos pés de Jesus para que Ele venha e salve toda a sua família. Ontem nós vimos a diferença que Jesus faz na família. Convide Jesus para fazer parte do seu casamento, da sua família. E hoje eu gostaria de usar um texto de um pastor que eu tenho um grande apreço, que é o pastor Hernanes Dias Lopes, que ele vem dar aqui algumas prioridades. Então, quero fechar a nossa semana falando de algumas prioridades da família. Então, esse é minha última fala para você nessa semana. Família é um projeto de Deus. A família foi a primeira instituição divina. A família é para a glória de Deus e para a felicidade nossa. E para que a família cumpra esse elevado propósito, necessário se faz observarmos algumas prioridades. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. Quero dizer para você, a sua família não é e nunca será perfeita, mas ela pode e deve ser um pedaço do céu na terra. Ela pode funcionar. Se você colocar os princípios de Deus e experimentar esse novo que Deus quer te dar todos os dias, ela vai sim funcionar. Porque família perfeita não existe, mas uma família funcional ela existe. E uma família funcional, ela precisa ter algumas prioridades. E eu, através desse estudo do pastor Hernanes Dias Lopes, ele vai dizer que, em primeiro lugar, nós precisamos colocar Deus. Deus precisa vir antes das pessoas. Devemos amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós devemos buscar Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Para ser um discípulo de Jesus, é preciso estar disposto a deixar pai e mãe mais do que qualquer outra pessoa, por mais chegada que ela possa ser de nós. Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, ou então ainda não sabemos o que é segui-lo. E o que é importante destacar é que quanto mais amamos a Deus, mais amamos
a nossa família e mais fortes ficam nossos relacionamentos interpessoais. A nossa relação com Deus, ela cimenta os demais relacionamentos, colocando-os dentro de uma correta perspectiva. Então, essa é a primeira prioridade que nós precisamos ter: colocar Deus acima das pessoas. No contexto familiar, segunda prioridade para que a nossa família seja uma família funcional: o cônjuge precisa vir antes dos filhos. Bem, pecam contra o cônjuge e contra os filhos aqueles que colocam os filhos em primeiro plano e o cônjuge em segundo plano. O maior presente que podemos dar aos nossos filhos é amar intencionalmente, amar com atitudes, amar com ações o nosso cônjuge. A maior necessidade dos filhos é ver o exemplo dos pais. Não há família saudável onde os relacionamentos estão fora dos trilhos, onde estão fora de prioridades. Investimos nos filhos quando investimos em nosso casamento. Cuidamos dos filhos quando priorizamos o nosso cônjuge. Então, marido, esposa, priorize um ao outro antes de priorizarem os seus filhos. Em terceiro lugar, primeiro lugar, priorize Deus. Segundo lugar, priorize o cônjuge. Terceiro lugar, os filhos precisam vir antes dos amigos. Precisamos ter discernimento para buscar essas coisas que são importantes. Os nossos amigos são importantes, mas os nossos filhos são muito mais importantes. Aqueles que não cuidam da sua própria família estão em total descompasso com o projeto de Deus. Nenhum sucesso vale a pena quando o preço a pagar é o sacrifício dos nossos filhos. Nós, como pais, nós precisamos entender que os nossos filhos, eles são prioridades. Nós precisamos investir neles o melhor do nosso tempo e também o melhor dos nossos recursos. E principalmente, nós precisamos criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. Não podemos criá-los com ira, com brigas, com xingamento, para que não fiquem desanimados. Essa é a orientação que a palavra de Deus fala lá em Efésios, no capítulo 5 e no capítulo 6. Então, a quarta prioridade que nós precisamos ter para que a nossa família seja uma família funcional. Quero repetir, a primeira, priorize Deus. Deus em primeiro lugar. Segunda, priorize o seu cônjuge. Terceiro, priorize os seus filhos. Os filhos são a terceira prioridade. A quarta prioridade, as pessoas devem vir antes das coisas. Hoje nós vivemos numa sociedade materialista e consumista. Esse pastor Hernani Dias Lopes, ele fala que nós compramos coisas que nós não precisamos com dinheiro que nós não temos para impressionar quem nós não conhecemos. Prioridades invertidas. As pessoas esquecem-se de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. O princípio de Deus é: devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar
as coisas. Então, quando nós colocamos as coisas no lugar de pessoas, nós nos tornamos insensíveis e estamos nos afastando a cada dia do projeto de Deus. Infelizmente, existem pessoas que têm mais cuidado com o seu carro do que com os membros da sua família. São mais zelosos com os seus objetos pessoais do que com os seus relacionamentos dentro de casa. Amam mais os bens materiais do que os membros da família. Esse não é o projeto de Deus. A família, ela sempre será o maior projeto de Deus para o homem na terra. Mas para que ela funcione, ela precisa ter algumas prioridades. E a última prioridade, a quinta prioridade que eu quero deixar nessa tarde, encerrando a nossa Semana da Família, projeto de Deus para o homem, é: o reino de Deus, ele precisa vir antes dos nossos projetos. Nós temos visto muitos crentes, muitas pessoas, muitas famílias dando para Deus a sobra dos seus bens, as sobras do seu talento, as sobras do seu tempo. São pessoas que só se preocupam com coisas terrenas, correm atrás de seus próprios interesses, enquanto a obra de Deus fica relegada a um segundo plano. Essas mesmas pessoas, nas palavras do profeta Ageu, conforme a palavra de Deus nos diz assim: semeiam pouco e semeiam muito e colhem pouco, vestem-se, mas não se aquecem, comem e não se satisfazem, e o salário que recebem colocam-no num saco furado. O que pouco trazem, Deus o assopra, porque Deus, ele não aceita sobra, porque o que ele quer de mim e de você são as primeiras coisas. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos investir as primícias da nossa renda na promoção do reino de Deus. Precisamos investir em causas de consequências eternas. A nossa felicidade pessoal e familiar alcançará a sua plena realização quando essas prioridades estiverem alinhadas em nossa vida. Então essa é a meditação que eu queria terminar a nossa Semana da Família. Como estão as suas prioridades? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem colocado o seu cônjuge em segundo lugar? Você tem colocado os teus filhos em terceiro lugar? Você tem colocado as pessoas em quarto lugar? Você tem colocado o reino de Deus também como prioridade na sua vida? Ou você tem vivido, desordenadamente na sua vida diariamente? Sua família pode funcionar se você, seguindo as orientações da palavra de Deus e buscando o Senhor, com certeza você encontrará o caminho da felicidade para a sua família no Senhor. Que Deus abençoe você e toda a sua família, e que você nunca esqueça: Deus ama a sua família e Ele tem um projeto eterno para ela. Busque o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.